Nos últimos meses, o uso das chamadas canetas emagrecedoras se popularizou rapidamente. Muita gente busca nelas uma solução rápida para perder peso, mas nem sempre entende que o medicamento sozinho não resolve tudo e pode até trazer riscos quando é usado sem orientação adequada. Para esclarecer dúvidas, falar sobre erros comuns e explicar o papel fundamental da alimentação nesse processo, nós conversamos agora com a Milena Menezes Cornacini, nutricionista, docente, coordenadora do curso de nutrição da Unip aqui de Araçatuba. Milena, muito bom dia. É uma honra e sempre um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Suelen, Jonathan e todos os ouvintes. E é sempre um prazer vir falar sobre saúde e um tema tão relevante que é o tratamento da obesidade. Milena, as canetas emagrecedoras elas se tornaram muito populares muito rapidamente. O que explica esse crescimento tão rápido na procura? Seria o emagrecimento rápido mesmo? Sem dúvida. Obesidade é um problema de saúde pública, é uma doença crônica não transmissível, que gera vários riscos e problemas à saúde. E muitas vezes as pessoas buscam por esse emagrecimento rápido e muitas vezes não só por estética, mas por questões de saúde também. Então, muitas vezes esse crescimento exagerado por um tratamento mais rápido dessa obesidade tem se justificado por esses números tão altos. E na prática, essas canetas, o que elas fazem no organismo? Elas agem apenas no apetite ou elas vão além disso? Nós temos dois mecanismos para o princípio ativo das canetas. O primeiro realmente é o controle da fome e o segundo tem uma relação com o aumento da saciedade, porque o princípio ativo ele diminui o esvaziamento gástrico, fazendo claramente que a pessoa diminua o consumo alimentar e perca peso corporal. E tem também uma sensação de que, usando a caneta, não é mais necessário mudar a alimentação. Esse seria um dos maiores equívocos, mas eu não vou deixar você responder agora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu estou recebendo aqui a Milena Cornacini, ela é nutricionista, docente, coordenadora do curso de nutrição da Unip. Ela veio falar sobre as canetas emagrecedoras e a importância dos alimentos, da nutrição durante o uso desse medicamento. E ela vai falar aqui sobre esses mitos e as crenças relacionadas às canetas, os cuidados que muita gente ignora e se a gente realmente precisa se preocupar ou não com a alimentação enquanto está utilizando essas famosas canetas. Será que precisa mudar? Será que não precisa? Ela vai responder daqui a pouquinho, a gente volta já. Jornal da Manhã, Araçatuba. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 620495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. Informação e música. Aqui é a Jovem Pan.
A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba. Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha aqui, zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h37, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã, eu sou a Suelen Giron e conto com o apoio técnico e remoto de Jonathan Alves. Jonathan Alves não está presente aqui no estúdio, mas ele está me dando todo um respaldo lá da casa dele. Jonathan tirou alguns dias aí de descanso para colocar o novo lar dele em ordem. Então, Jonathan, Duda, muito foco aí na arrumação dessa nova casa nesses primeiros dias de recém-casados. Reforço que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br e pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook e canal no YouTube Suelen Giron, Suelen com um L só, N de navio. Agora são 7h38 e nós vamos continuar aqui a nossa entrevista do dia. Entrevista do dia. E no primeiro bloco, a gente começou a entrevista aqui com a Milena Cornacini, que é nutricionista, docente, coordenadora do curso de nutrição da Unip aqui em Araçatuba. E o assunto de hoje são as canetas emagrecedoras. A gente estava aqui falando sobre o quanto elas se tornaram populares, desejadas. Por quê? Porque o efeito delas é realmente muito rápido, né, Milena? Então, ela pode ser utilizada como... Para quem? Quem seria o perfil dentro do caso, né? Para um nutricionista, quem se enquadraria
para usar, teria o perfil adequado para utilizar essas canetas? A diretriz brasileira do tratamento farmacológico indica, né, gera 2 critérios para aí a utilização, que são os pacientes obesos, né? Quem são eles? Pacientes que têm índice de massa corpórea maior que 30 ou igual e indivíduos que têm IMC de 27 com associação de alguma comorbidade. Então, presença de diabetes, hipertensão, doença gordurosa do fígado, como esteatose. Então, são as principais indicações da utilização. E muita gente, aliás, esse é o maior efeito da caneta, é tirar o apetite. Então, aquela vontade de comer, ela passa. As pessoas... Eu sei de pessoas que chegaram a fazer apenas uma refeição ao dia, porque realmente perde o apetite. Estou falando de pessoas próximas a mim, porque eu nunca utilizei essa caneta, então eu não sei qual é o efeito dela em mim. Mas muita gente diz que perde realmente o apetite. E aí que entra a questão de pensar, bom, já que eu tô fazendo só uma refeição ao dia, eu vou comer ali o que eu conseguir, porque tem muita gente que sente náusea, inclusive, né? E aí acaba não se atentando a uma alimentação saudável. Quais são os equívocos que as pessoas mais têm cometido hoje em dia quando estão utilizando a caneta? E essa é a nossa grande preocupação. Pensando que a nutrição, ela trabalha com o alimento como sua ferramenta de base, o não comer ou comer de uma forma muito equivocada, reduzindo muito o volume ou às vezes até com uma qualidade ruim, passa a ser um grande problema. Por que a gente diz isso? Porque não está tendo mudança no estilo de vida. Lembramos que a caneta é uma estratégia terapêutica, farmacológica, mas ela precisa vir juntamente com a mudança do estilo de vida. Exercício físico, alimentação saudável. Então, eu fico muito preocupada, porque muitas vezes quem usa, né, o usuário, por exemplo, da caneta, ele então entende que essa é uma estratégia saudável, o não comer. E essa é a nossa grande preocupação. Por isso que o cuidado nutricional, ele se faz necessário, assim como o acompanhamento médico. A gente está falando aqui, no caso, desse cuidado pensando no emagrecimento. Mas a alimentação que não é acompanhada, a gente tem que pensar também que, primeiro, costuma cair a imunidade das pessoas, porque existe uma baixa ali na ingestão de nutrientes, no caso, né? Sem dúvida, sem dúvida. A alimentação desequilibrada, muito deficiente em vitaminas, minerais, fibras ou mesmo macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio, faz com que ocorra a queda da imunidade, alterações na pele, no cabelo, na unha, alterações na saúde intestinal, que é uma grande preocupação. Então, ora diarreia, ora intestino mais preso, chamado de constipação. Então, o cuidado nutricional, a prescrição adequada, o ajuste segundo a individualidade se faz mais que necessário durante a utilização das canetas. E também tem a questão da flacidez, que é um efeito colateral bastante comum justamente por causa do emagrecimento muito rápido. Sim. Então, a alimentação que não está balanceada, ela também pode fazer com que essa flacidez seja ainda maior. Justo. A flacidez, ela vai ocorrer durante uma perda de peso rápida e intensa, por depressão de músculo esquelético, né? Então, a paciente perde massa muscular e, dessa forma, há alterações de pele e também a presença de flacidez. Sabe aquela coisa que você já escutou? Nossa, a pessoa perdeu peso, mas não parece que perdeu peso de forma saudável? Então, esse é um dos efeitos colaterais quando a gente pensa nessa perda de peso muito rápido. Por isso que a alimentação, sistematizar todo esse cuidado em relação à ingestão de proteína, organizar a quantidade necessária mínima de energia ao longo do dia é relevante para que a gente evite perda de massa muscular, alterações na imunidade e outras consequências das deficiências nutricionais. Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença, ela precisa sim ser combatida, ser tratada, mas também, no caso, se você perder muita massa muscular, que eu não tô nem falando da flacidez como estética, a gente tá falando da pele, a flacidez é pele, mas no caso da perda da massa muscular, ela pode comprometer ali o envelhecimento saudável também, sim. Não é? Seria isso? Sim. A perda de massa muscular, juntamente com força e funcionalidade do músculo,
músculo é chamado de sarcopenia, o que é muito comum durante um processo de emagrecimento não acompanhado, um emagrecimento mais rápido, mais intenso, e isso afeta, inclusive, a funcionalidade e a qualidade de vida dessa população. E cada vez mais jovem, viu, Suelen? Essa é a nossa preocupação. E acontece também com a idade naturalmente, não é só... Isso já vai acontecer de qualquer forma com todo mundo. E isso vai se potencializar durante o uso das canetas. Como faz para amenizar isso? Estava falando sobre a ingestão de água, dos nutrientes, da proteína. Então, aquela pessoa... Claro que a gente sabe que toda dieta é individual. Cada pessoa tem as suas necessidades, os seus gostos. Mas, de uma maneira geral, Milena, quais alimentos devem ser priorizados? Veja bem, embora a gente tenha esse conceito da individualização, neste caso, alguns nutrientes são chave, como, por exemplo, a ingestão fracionada de proteínas ao longo do dia. A gente tem escutado muito essa fala, né? Eu preciso bater a meta de proteína, então a proteína é um nutriente-chave, e aí a gente precisa compreender que ela deve ser fracionada ao longo do dia, porque a presença de aminoácidos no sangue ao longo do dia diminui essa perda de massa muscular. Outro nutriente fundamental, embora o paciente ele tenha uma característica de estar mais saciado ao longo do dia, mas a fibra, porque a fibra ela tem um papel fundamental na saúde do intestino. Lembra que eu disse no início que a saúde intestinal fica muito acometida? Então, o consumo de frutas, verduras, legumes, as castanhas, as sementes, até mesmo, em alguns momentos, a prescrição de uma fibra adicional. A hidratação, que é fundamental, né? Não tem como a gente falar de um processo de perda de peso saudável, e aí você consegue individualizar. Você pode fazer o cálculo entre 35 a 40 ml, multiplicando pelo seu peso corporal e fracionar ao longo do dia, já que realmente você vai ter uma sensação de saciedade mais maximizada. A urina também pode ser um sinalizador, se a pessoa está hidratada? Isso vale para todo mundo que está ouvindo a gente, em processo de emagrecimento ou não, com esse calorão que a gente está vivendo. A cor da urina também pode ser um sinal de que a gente está mais ou menos hidratado? Sem dúvida. Uma urina mais densa, uma urina com uma coloração mais amarelada, até mesmo uma coloração mais alaranjada, significa que o seu corpo está pedindo aí uma ajuda em relação à hidratação correta. E quais são os maiores... Qual é o principal erro, tirando isso de fazer uma refeição por dia ou poucas, que as pessoas que estão usando a caneta mais cometem, que você observa? O principal erro é não comer, né? O principal erro é não comer, é se restringir, entender que a restrição alimentar, ela faz parte do processo. E aí a gente precisa ressignificar esse contexto. A alimentação fracionada, saudável, com controle de quantidade e claramente potencializando a qualidade, deve ser a estratégia-chave durante o processo do tratamento da obesidade. Tem pessoas, Milena, que relatam que elas têm dificuldade de praticar atividade física porque elas sentem um cansaço, muito cansaço, falta de disposição. Isso seria um efeito da caneta mesmo ou é um efeito da alimentação que está mais restritiva, ali, mais restrita? A falta de energia, no contexto geral, ela gera essa fadiga, esse cansaço. Então, muitas vezes, é a restrição muito rápido de energia que vai levar a esse sinal, esse sintoma que pode aparecer. Quem usa caneta pode comer de tudo, só que em menor quantidade? Sem dúvida. O processo da educação nutricional, da alimentação equilibrada, ela tem justamente esse foco. A pessoa, ela deve se alimentar de todos os grupos alimentares em quantidades adequadas, de moderada, né, até muito reduzida, mas pode e deve consumir todos os grupos alimentares. E por que algumas pessoas têm efeito rebote quando o uso da caneta é interrompido? Olha que interessante, o efeito rebote justamente é porque durante a utilização, o paciente ele não fez ali mudanças, ajustes na sua alimentação.
Por isso que a gente diz que a mudança do estilo de vida deve fazer parte dos usuários da caneta. Ou seja, aprender a se alimentar de forma equilibrada. Então, imagine só, você durante meses manda uma mensagem para o seu cérebro que você está saciado, que você não precisa ou não tem essa necessidade de consumir alimentos. Quando você minimiza essa sinalização, o seu cérebro ele vai ficar confuso e ele passa então a ter mais fome, menos saciedade e vai fazer com que você coma mais e às vezes até desenvolva compulsão alimentar. Eu ia perguntar isso agora, se há risco de desenvolver comportamentos alimentares inadequados ou até transtornos, compulsões alimentares nesse processo. Sem dúvida, né? A gente precisa entender que a alimentação, ela tem ali uma relação direta com comportamento. E comida, ela tem uma relação com prazer. Então você imagina só que em alguns momentos, quando falta essa sinalização, porque o que a caneta faz? Ela manda uma sinalização para os receptores. Nós temos dois, especialmente com essa caneta mais moderna, né? Que é o GLP-1 e o GIP. E isso faz com que o seu sistema nervoso central entenda, então, essas sensações mais maximizadas. Falta de fome e também maior saciedade. Imagina quando isso deixar de acontecer. Então, realmente é algo que pode ser o gatilho para um processo de alteração de comportamento alimentar. Então, quem já tem histórico de dietas restritivas precisa tomar ainda mais cuidado. Precisa ter acompanhamento. O médico para fazer a prescrição adequada de princípio ativo, de posologia, de tempo, se vai ser diária, se vai ser semanal, a depender de qual é o princípio ativo, e do nutricionista para acompanhar e ajustar todo o plano alimentar. Então, o nutricionista e o médico, eles precisam caminhar juntos nesse tratamento. Sim, trabalho interdisciplinar, sem dúvida nenhuma. Eu ainda colocaria o professor, né, o educador físico, para potencializar aí a prática do exercício físico. Porque tudo isso envolve a mudança do estilo de vida, né? Mesmo que a caneta promova o emagrecimento por si só, pela alimentação, que é como a gente emagrece mesmo, é pela alimentação, a atividade física, ela vem para contribuir tanto à manutenção da saúde quanto para esse estilo de vida e também ameniza a ansiedade, não ameniza? Sem dúvida, exercício físico é medicamento, eu não tenho dúvida sobre essa questão. Quando a gente fala em alterações metabólicas, e a obesidade ela está classificada como uma alteração metabólica, o exercício físico ele faz parte do tratamento, assim como a alimentação, assim como o tratamento farmacológico. Então a gente não consegue separar um do outro. Eu costumo dizer que eles andam de mãos dadas. E tem algum alimento que seria interessante quem faz o uso da caneta ou algum grupo de alimento evitar ou consumir menos? Pensando que o paciente ele tem uma saciedade maximizada, qualquer alimento que diminuir esse tempo de esvaziamento gástrico e que, de repente, promover um maior processo inflamatório não seria interessante. Então, eu tenho aqui 2 exemplos. As frituras ou os alimentos muito ricos em gordura, especialmente as gorduras saturadas, e os alimentos ultraprocessados. Então, esses 2 alimentos, eles deveriam ser reduzidos ou até mesmo evitados durante o uso, né, a utilização das canetas. Milena, eu já li a respeito de que o nosso paladar, às vezes, ele fica viciado a certos sabores ou condicionados. Por exemplo, quem come muito sal, depois tem dificuldade em reduzir. Quem está acostumado com coisas muito doces. Usar a caneta pode ser uma possibilidade dessa reeducação? Aliás, existe isso de reeducar o paladar ou é um mito também? Existe. Excelente pergunta. É claro que não é uma tarefa fácil e rápida. Nós demoramos meses para conseguir educar novamente esse paladar, porque as nossas papilas gustativas, elas que vão ali iniciar o contato, né, do sabor aí para que o sistema nervoso, então, ele consiga fazer essa identificação. A literatura fala pra gente que vai demorar entre 2-3 meses você conseguindo reeducar essas papilas gustativas. Uma das questões
do uso da caneta é porque o paciente, ele acaba desenvolvendo aversão a alguns grupos alimentares. Então, muitas vezes eu escuto, olha, eu desenvolvi uma aversão a doce, eu já não consigo mais consumir. Ou, de repente, olha, refeições muito ricas em gorduras também passou aí a me dar uma sensação de desconforto. Agora, veja bem, essas são reações temporárias. Enquanto você estiver utilizando o medicamento. A pergunta é, e quando finalizar? Então, a gente precisa, durante esse processo do uso das canetas, trabalhar a educação alimentar e nutricional para que, quando for o período da retirada, a gente já consiga ter uma alimentação mais equilibrada. Eu tenho uma amiga que aconteceu isso. A gente fala amiga, parece que eu tô falando de mim disfarçadamente, mas foi uma amiga minha mesmo. Ela usou a caneta e ela falou que ela não conseguia comer doce. Mas quando ela terminou o uso, ela emagreceu o que ela precisava, ficou feliz, começou a manutenção do peso. Ela falou assim, Suelen, a minha vontade de comer doce, eu parecia uma viciada, ela falou. Eu parecia que eu estava viciada naquilo. Eu acabava de almoçar, eu almoçava pouco, ela falava, mas eu precisava de um doce. Eu saía assim, desesperada pelo doce. Então esse foi um efeito que ela percebeu quando ela interrompeu o uso da caneta. Ela teve que ter muita disciplina, mas ela falava assim, é quase que uma necessidade. O meu corpo parece que ele pedia realmente. Então, esse é um dos exemplos práticos e clássicos que a gente vem vivenciando no dia a dia. Porque não mudou o hábito. Nós precisamos defender, levantar essa bandeira da mudança do hábito alimentar dentro de um estilo de vida mais saudável. A gente está conversando aqui com a Milena Cornacini, ela é docente, nutricionista, docente e coordenadora do curso de nutrição da Unip. O Instagram da Unip, Jonathan Alves está colocando na tela aí para mim, por gentileza, Jonathan. Coloca aí o Instagram da Unip, é Unip Aracatuba, tudo junto. Então, você que quer saber mais sobre o curso de nutrição, você que gosta desse assunto, tá aí querendo mudar de profissão ou escolher sua primeira profissão, vai lá, ó, @Unip Aracatuba. Tem também o Instagram da professora Milena, que é @Nutri Milena Cornacini. É isso, né? Isso. @Nutri Milena Cornacini, que é a nossa entrevistada de hoje, veio aqui para falar sobre as canetas emagrecedoras, que não são uma solução mágica, são uma solução muito boa, perto de tudo que a gente já viu até agora, mas que também envolve ali muito cuidado, né? Sem dúvida. É um tratamento promissor da obesidade, mas que precisa de todo um cuidado na prescrição, acompanhamento e até mesmo na finalização do uso desse medicamento. Porque precisamos lembrar que as canetas emagrecedoras, elas fazem parte de um tratamento farmacológico, não é um suplemento nutricional. E então isso tem que ficar precisa muito claro. de um acompanhamento profissional de médico e nutricionista. Sem dúvida nenhuma, e isso para seria o ideal. potencializar o educador físico. Milena, Exato. mais uma vez, muito obrigada por vir até aqui. É sempre um prazer entrevistá-la. A gente sempre sai da entrevista com muitas informações. Então, muito obrigada pelas informações e pela clareza. Eu que agradeço e espero estar aqui outras vezes. Se Deus quiser. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou mesmo a entrevista com a professora Milena Cornacini, nutricionista e coordenadora do curso de nutrição da Unip, ela falou sobre os cuidados aí com a alimentação quando está se usando canetas emagrecedoras. Vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Tenha uma excelente terça-feira para você e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal